Tudurururu. Opa, Igor aqui, está no Não Freud, sou psicólogo. Eu vou reagir aqui a Caroline Sardá falando sobre a Nise, tá? Nise da Silveira, um nome aí conhecido na psicologia, não só na psiquiatria, como em todo o campo da saúde mental, principalmente na luta antimonicobial. Vamos ver o que ela tem a nos explicar. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal, eu sou Caroline Sardá e você está no Mulheres na História. Semana passada nós falamos sobre Aqualtune, a princesa congolesa. Se você ainda não assistiu esse episódio, vou deixar o card aqui em cima para que você possa assistir depois. E hoje, no quadro Mulheres na História, eu vou apresentar para vocês a psiquiatra que revolucionou a saúde mental no século XX, Nise da Silveira. Mas antes de começarmos, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, ativa as notificações no sininho e também, se você ainda não sabia, a gente tem um apoia-se caso você queira contribuir com o canal. Agora, Zé, pode rodar a vinheta. Vinhetinha braba, hein? Um After Effects do brabo. Já aproveito para convidar também, tá? Se inscreve também no meu canal, cara. Vamos chegar a 10 mil inscritos aí até o final do ano. Deixar o gostei. Nise da Silveira nasceu em 1905 em Maceió, no estado do Alagoas. Era filha de Faustino Magalhães, que trabalhava como professor e jornalista, e de Maria Lídia da Silveira, uma pianista. Durante a sua infância, ela estudou... Antes de continuar, eu vou deixar outra referência sobre a Nise da Silveira, que é um podcast. Eu não sei se é o Razão Inadequada ou é o Imposturas Filosóficas. É esse daqui. Esse daqui. É o Razão Inadequada. Esse podcast é muito bom sobre a Nise. É um pouco mais extenso, né? Em tamanho, mas é muito interessante. Dá pra ver umas coisas mais técnicas também, né? Tipo a abordagem dela na psiquiatria. Mas vamos ver o que a Caroline tem a falar. Estudou em colégio de freiras, como o Colégio Santíssimo Sacramento. Ela ingressou no ensino superior com 16 anos. Também tem um filme que eu acho que é Nise no Coração da Loucura. Duas indicações aí pra você. Tá? Vou deixar aí no link fixado, no comentário fixado e na descrição. Na Faculdade de Medicina da Bahia, entre os anos de 1921 e 1926. Vocês devem lembrar que nessa época não tinham muitas mulheres na universidade, até porque elas só puderam ingressar no ensino superior depois de 1879 com a assinatura do marido ou do pai. Com isso, a Nise foi a única mulher a se formar num grupo de 157 alunos, sendo uma das primeiras médicas a se formar no Brasil. Formada em 1926, ela se muda para o Rio de Janeiro em 1927, junto com o seu marido que ela conheceu na universidade, o sanitarista Mário Magalhães da Silveira. Já instalada no Rio de Janeiro, a Nise estagiou na clínica de neurologia do médico Antônio Austrégésilo. Essa clínica era vinculada à Faculdade de Medicina do Distrito Federal, que permitiu que a Nise se especializasse em psiquiatria. Em 1933, a Nise decidiu participar de um concurso do Rio de Janeiro e ela foi aprovada. Porém, Nise... Uma coisa importante para complementar aqui a Caroline, que eu não sei se ela vai falar, mas a psiquiatria no século passado, e no século passado ainda mais, era muito doida. A psiquiatria doida é muito doida, né, de se falar. Mas as pessoas ditas loucas, eu tenho até um livro sobre isso, que eu vou deixar aí na descrição também, se você quiser aprofundar. Esse tema da loucura durante a história tem muitas referências interessantes. Mas os loucos eram tirados das ruas, isso está em Foucault, tá? Os loucos eram tirados das ruas e era meio que uma medida higienista, né? A gente não sabe fazer com que é esquizofrênico, vamos prender ele. E as condições de tratamento dessas pessoas ditas loucas eram
degradantes, eram muito ruins. Tanto é que a gente tem um episódio chamado Holocausto Brasileiro, que é o livro que eu vou indicar. Holocausto, que é da Daniela Arbex, tá? Foi uma professora que me deu, a Marcela Fanonetti, esse livro, tá? Esse livro é bem forte. Tem um documentário também, para você ver como no Brasil, no século passado, as pessoas institucionalizadas em hospitais psiquiátricos, né, em sanatórios e por aí vai, eles eram tratados. É um negócio assim, inumano. Aqui foi tipo dezenas de milhares de mortes nesse local, tá? Esse é um livro assim muito forte, é de deixar o estômago assim embrulhado, mas vale a pena ler para você entender como a loucura era tratada e como hoje a gente ainda tem o estigma da loucura, né? Tem o que a gente chama de psicofobia, que é justamente essa aversão a tratar temas de saúde mental. E isso tem uma implicação muito direta na saúde das pessoas, porque principalmente, isso é uma hipótese minha, né? Mas pessoas da geração passada têm uma dificuldade maior de procurar tratamento de saúde mental. Justamente por conta dessa psicofobia, justamente por causa desse histórico que a gente tem, né? 60 mil mortes. Eu indico esse livro aqui para complementar tanto esse daqui quanto o da Caroline. Não sei se ela vai falar sobre isso. E o História da Loucura, do nosso Alexandre de Moraes, do nosso Foucault. A História da Loucura, né? Na Idade Clássica, que também é um livro assim de embrulhar o estômago. Inclusive eu quero ver aqui Foucault com cabelo. Foucault era muito bonitão com cabelo, mano. Nossa! O Foucault é igual o agente Trawlers, esqueci o nome. Mas vamos voltar pro vídeo, mas deixa uma indicação aí pra complementar a fala da Caroline. Foi presa por ser comunista e pelo seu envolvimento com o Partido Comunista Brasileiro e a sua atuação na União Feminina do Brasil. Em resumo, a história da prisão de Nise durante a ditadura getulista foi a seguinte. A Nise, um tempo atrás, tinha assinado o Manifesto dos Trabalhadores Intelectuais ao Povo Brasileiro, que em resumo era um documento que defendia a luta dos trabalhadores contra a opressão e a miséria e realizava elogios à União Soviética como um país capaz de combater as mazelas das sociedades capitalistas. Esse documento também foi assinado por outros intelectuais, como jornalistas e até mesmo advogados. Porém, a assinatura desse documento fez com que a Nise se transformasse em uma figura suspeita para a polícia. Após uma denúncia de um colega de trabalho por possuir livros de orientação marxista e da intentona comunista, todos que assinaram aquele documento começaram a ser investigados e presos, incluindo a nossa querida Nise. Quando ela foi presa, a polícia encontrou vários panfletos e livros relacionados à ideologia marxista junto dos pertences da Nise. Já na prisão, a Nise conheceu o escritor Graciliano Ramos, que mais tarde a citou na obra autobiográfica Memórias do Cárcere. Inclusive, dois nordestinos, né? O Anise e o Graciliano. Pra, sei lá, o pessoal na internet falar que o Nordeste só é pra turismo. Sendo que a gente tem a massa dura intelectual sai do Nordeste. Não só, mas também... Nossa, só de baianos aqui eu poderia ficar horas falando. Ela também foi presa ao lado de Olga Prestes e Elisa Berg. Nise permaneceu presa até 1937, quando ela conseguiu fugir da prisão e escapou para a Bahia. Em 1938, o caso da Nise foi levado a julgamento, mas ela não compareceu à sessão. Isso porque ela ainda estava escondida das autoridades e vivendo na clandestinidade. De qualquer forma, ela foi absolvida porque não tinha nenhum processo contra ela. A carreira médica da Nise só foi retomada em 1944, quando o Estado Novo estava enfraquecendo e a anistia era concedida àqueles que foram perseguidos politicamente. A psiquiatra então começou a atuar no Centro Psiquiátrico Nacional do... Caroline é historiadora? Ah, ela deixou umas referências aqui, muito interessante.
E ela deixou umas referências que não foi exatamente a que eu deixei. Então meio que complementa ainda mais. Isso é bem legal. Dom Pedro II no Engenho Novo, no Rio de Janeiro. Em 1946, Nise fundou a seção terapêutica ocupacional no mesmo centro psiquiátrico que ela trabalhava antes e que hoje, em sua homenagem, é chamado Instituto Municipal Nise da Silveira. Inclusive, quando eu estava no curso de psicologia, o diretório acadêmico se chamava Nise da Silveira. Nise foi considerada uma psiquiatra revolucionária porque ela nunca aceitou as formas agressivas que os médicos tratavam os pacientes, como as internações, camisa de força, sedações, eletrochoque, insulinoterapia e a tal da lobotomia. Esses três últimos eram os mais pavorosos. A lobotomia consistia em uma cirurgia no cérebro. Tira um taco do seu A cérebro. insulinoterapia era um tratamento à base de insulina que fazia com que o paciente desligasse num coma induzido para tratar os problemas psíquicos. E o eletrochoque era utilizado para sessões de choque como tratamento para a esquizofrenia. Tá, eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Os dois primeiros tratamentos, a insulinoterapia e a lobotomia, hoje eles são totalmente descartados. Hoje não há evidências que sustentam face o dano que eles trazem. Não são usados de maneira nenhuma. Mas o eletrochoque hoje é utilizado, mas não como era utilizado na época. Na época era utilizado como um instrumento de tortura. O pessoal que estava, né, institucionalizado em sanatórios e por aí vai. Mas hoje, a eletroconvulsoterapia tem boas evidências, se chama de ECT, e não é um instrumento de tortura. E ela tem boas evidências, isso pouca gente sabe, mas eu acho importante tratar, porque tem, por conta da maneira com que, né, foi utilizada os tratamentos de choque, de tortura, tem meio que um estigma, até hoje, da eletroconvulsoterapia. Mas a eletroconvulsoterapia, né, você induz convulsões, é um procedimento que não traz nenhuma dor, que você pode ir e voltar sozinho, porque não tem nenhuma consequência para a saúde. Né? A única consequência que você perde um pouquinho a memória de curto prazo. Mas é um procedimento muito, muito, muito bom para tratar de depressão grave não resistente à medicação. Quer dizer, resistente à medicação e à terapia. Então, no tratamento de depressão, tem uma porcentagem de pessoas mínimas que não respondem. Principalmente quanto mais grave for. Então, a eletroconvulsoterapia é uma alternativa. É uma alternativa também para pessoas que já tentaram se matar muitas vezes. Então, aqui até mudou a técnica, tá? E é uma técnica que tem evidências científicas muito boas. Então, é importante dizer que essas duas primeiras, a loboterapia, né? Tirar um taco do seu cérebro. Hoje é um absurdo, não tem nenhuma evidência que sustenta isso. E induzir o paciente através de um coma de insulina, nada a ver. Mas o eletrochoque não é mais eletrochoque, se tornou eletroconvulsoterapia e tem evidências muito convincentes e é muito seguro para tratar a depressão grave, principalmente quando tem um caso de muitas tentativas de suicídio. Né? Inclusive tem relatos assim, claro que os relatos não são evidências muito boas, mas tem relatos de pessoas que muda da água por vinho depois da eletroconvulsoterapia. Só uma coisa para informar vocês, né? Já que é o objetivo aqui do canal. Por ser completamente contrária a esses tipos de torturas, na verdade, tratamentos, isso daí era tortura mesmo. Nise foi muito criticada pelos médicos convencionais e tradicionais da época. Nise chegou a chorar e se indignar com os sadismos feitos pelos médicos em nome da ciência. Nise foi tida como... Inclusive, a eletroconvulsoterapia é muito pouco acessível, tá? Vai ter mais em capitais. Em lugares assim mais interior, e não tem todo o trato tecnológico para fazer, porque precisa de uma tecnologia legal. Como
louca por acreditar na arte como uma forma de tratar os pacientes, além de permitir que os insanos e incuráveis fossem tratados como ser humanos. Anísio propôs tratamentos alternativos, humanizados e que realmente garantiam o tratamento e a recuperação dos pacientes sem gerar mais e mais traumas. Dentre um dos tratamentos alternativos... Eu gosto muito do tema de práticas baseadas em evidência. Tem um vídeo meu que quase ninguém viu, mas que vale a pena ver. Caralho. Que vale a pena ver. Que foi esse daqui, ó. Eu entrevisto um doutor em práticas baseadas em evidência. A gente conversa um pouco sobre o que é uma prática baseada em evidência. Que precisa para ser uma boa evidência, né? Tem que ser um tratamento seguro, né? Tem que ser um tratamento que é efetivo em termos de custos. Vale a pena ver. É um papo mais técnico. Então pode ser que tenha algumas coisas que você não entenda, se você não for da área. Mas eu acho que vale a pena. Inclusive, um tratamento interessante hoje para esquizofrenia é a terapia focada na recuperação. A CTR. Tá? Eu não conheço as evidências das práticas de Nise. Mas, de fato, em comparação com o que era utilizado na época, que eram práticas de tortura, muito melhor. E aqui é importante fazer um disclaimer, né? Que a própria concepção de evidência, alguns, por exemplo, vocês vão ver a entrevista e lá a gente parte de uma concepção de evidência X, mas alguns vão acreditar que a evidência vai ser outra coisa. Revolucionários que a Nise trouxe para a psiquiatria foi o uso da arte. Mas eu acho que vale a pena ver aquele vídeo entrevistando o Jean Leonard. E que hoje nós chamamos de arte-terapia. Essa terapia incentivava os eu não sei as evidências da arte-terapia, por exemplo, para esquizofrenia. Pacientes a criar artes e também modelar esculturas com a mão. Isso possibilitava que os pacientes se expressassem. E eu não sei e não tem problema não saber, né? É honestidade intelectual. Eu não sou um tudólogo, né? Através da arte, transmitindo em cores, formas e símbolos tudo aquilo que estava reprimido dentro deles. O meu instrumento é o pincel e o seu é o picador de gelo. Essa frase foi dita por Nise a um psiquiatra que desqualificava a arte-terapia. Para quem não sabe, o picador de gelo era utilizado na lobotomia para fazer retiradas do cérebro de pacientes naquela época. Gente, isso causava danos irreversíveis aos pacientes. E essas intervenções eram realizadas muitas vezes sem o consentimento dos internos e sem mesmo os familiares ficarem cientes disso. O que é um absurdo, tá? É por isso que até hoje temos muitas ressalvas em relação à psiquiatria. Embora tenha psiquiatras humanizados, né, eu tenho até um shortzinho que eu falo o problema da psiquiatria, que muitos tratamentos vão ter uma evidência limitada, vamos supor, funciona para 50% das pessoas, e vai trazer, sei lá, um dano a 15% das pessoas, por exemplo. E vai ter um monte de efeito colateral, e vai ter uma alta taxa de recaída. Se quiser um vídeo sobre isso, comenta aí. Um dia eu pretendo contar pra vocês a história sobre o Hospital Psiquiátrico de Barbacena. Comentei! Se a Carolina Sardá quiser fazer um vídeo comigo sobre isso, eu topo. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários. Mas tem interesse. Agora, tem interesse na collab também. Voltando para Nise, os resultados da arte-terapia da Nise ficaram expostos no Museu de Imagens do Inconsciente, fundado por ela em 1952, com o propósito de trazer muito maneiro, né? Ao público as obras produzidas pelos internos. O trabalho desenvolvido pelo Museu do Inconsciente ficou retratado no documentário Imagens do Inconsciente, de 1987. A Nise também foi pioneira no Brasil em tratamentos alternativos com animais, aos quais ela chamava de coterapeutas. Ela os utilizava como uma forma de obter vínculo entre o paciente e o animal e isso. A gente tem evidências muito legais que cuidar de um ser vivo com planta já funciona, mas com animal funciona ainda mais. Aumenta a expectativa de vida das pessoas
e pode ter efeitos muito significativos na ansiedade e na depressão. E eu não sei na questão da esquizofrenia. Obteve ótimos resultados com essa prática. Não só isso, ela também escreveu um livro dedicado aos felinos. Gatos, a emoção de lidar. Ela também foi reconhecida como pioneira na formação do grupo de estudos Carl Gustav Jung, um psiquiatra reconhecido na Suíça aqui no nosso país. Inclusive, um dos quadros dos pacientes da Nise foi levado para Eu conheço como Jung, mas deve ter outras pronúncias. o segundo Congresso Internacional de Psiquiatria em Zurique. A exposição foi inaugurada pelo próprio Carl Jung. Em 1956, Nise dá vida à Casa das Palmeiras, uma clínica destinada ao tratamento dos egressos de clínica. Cara, eu tô fazendo essas ressalvas diante das evidências que a gente tem hoje. Mas isso não desmerece o trabalho da Nise, que é revolucionário. Para os padrões da época do tratamento, o que ela fez foi algo assim, subversivo, revolucionário e que mudou a vida de muita gente. Clínicas psiquiátricas, onde atividades expressivas são realizadas constantemente em regime de externato. Como eu falei pra vocês anteriormente, a Nise nunca gostou desse formato de internato. Em 1976, inclusive o regime de internato ainda é utilizado, mas por exemplo, no CAPS, tem vários CAPS, né? O CAPS é o Centro de Assistência Psicossocial. Aí tem o infantil, para pessoas com agravos de saúde mental, que são crianças. Tem o de abuso de substância, que é o CAPS-AD. E o CAPS, você vai lá se você quiser, você não fica preso lá. As pessoas que vão atrás do tratamento. É uma lógica diferente da do manicômio, né? Então, por isso que é importante também toda essa militância antimanicombial. a Nise se aposentou aos 70 anos de idade. Ela continuou realizando estudos na área da psiquiatria mesmo aposentada e até mesmo publicou alguns deles. Não só isso, ela recebeu inúmeros prêmios pelo seu trabalho na área da saúde mental e se tornou uma das referências na psiquiatria brasileira, recebendo também reconhecimento internacional. Seus trabalhos e seus princípios inspiraram várias pessoas, além da criação de museus, centros culturais e instituições terapêuticas no Brasil e no exterior. Nise da Silveira ficou com a saúde debilitada ali na década de 1990 e devido já à sua idade avançada, ela veio a falecer no dia 30 de outubro de 1999 no Rio de Janeiro. Em 2016 foi lançado o filme Nise, o Coração da Loucura, estrelado por Glória Pires no papel da Nise. A produção Comentei. conta a história da psiquiatra depois dela sair da prisão e voltar a trabalhar no centro psiquiátrico. Você consegue ver no filme todo o preconceito que ela sofreu por ser comunista, a favor dos direitos humanos e contrária àquelas formas de tratamentos que existiam na época. Assim, durante o filme, nós conseguimos acompanhar a sua trajetória dentro da instituição e a sua luta por um tratamento mais digno aos internos. Em 2017, a deputada federal Jandira Fegali propôs que o nome da Nise da Silveira estivesse no livro Heróis e Heroínas da Pátria. A proposta da deputada era uma forma de reconhecimento ao pioneirismo da psiquiatra dentro da saúde mental humanizada. Pronto, eu acho que a palavra é essa, né? O pioneirismo dela é digno de muita admiração. O projeto de lei de Fegali foi aprovado pelo Senado em 2020, porém foi vetado pelo Jair Bolsonaro, alegando que a proposta estava em contrariedade ao interesse público. Só para vocês terem uma noção, seja lá o que isso signifique, né? é dessa maneira que se faz o apagamento da história de uma psiquiatra tão importante para o nosso país. No mesmo ano, a Unesco incorporou o acervo da psiquiatra junto ao Registro Internacional do Programa Memória do Mundo, que tem por objetivo preservar o patrimônio mundial e torná-lo acessível a todos. Em 2023, a Nise finalmente foi incluída no livro Heróis e Heroínas da Pátria. Nada mais justo, não é mesmo? Enquanto viva, a Nise passou diversas reflexões relacionadas à saúde mental e que eu gostaria de trazer aqui no final do vídeo para vocês. O que melhora o atendimento é o contato afetivo de uma pessoa com outra. O que cura é a alegria. O que cura é a falta de preconceito. A importância do olho no olho, do afeto, do cuidado e do carinho com o paciente. Um paciente que possui transtornos psicológicos deve ser tratado e curado
não torturado. É necessário se espantar, se indignar e se contagiar. Só assim é possível mudar a realidade. Uma reflexão pra gente observar como às vezes nós ficamos dormentes com as situações ao nosso redor. É necessário se expressar, é necessário reagir, se espantar, se indignar, rir, chorar, sentir raiva, ódio, tristeza. Só saindo da apatia que a gente consegue mudar a realidade do mundo. Aquilo que se impõe à psiquiatria é uma verdadeira mutação, tendo por princípio a abolição total dos métodos agressivos, do regime carcerário e a mudança de atitude face ao indivíduo que deixará de ser o paciente para adquirir a condição de pessoa com direito a ser respeitada. Uma reflexão que levanta perfeitamente a causa da luta antimanicomial, que envolve o tratamento humanizado a pessoas com transtornos psicológicos, ao invés da tortura e do trauma dos hospitais psiquiátricos, e que antigamente eram chamados de manicômios. E por último, mas não menos importante, essa reflexão: não se curem além da conta. Gente curada demais é gente chata. Todo mundo tem um pouco de loucura. Vou lhe fazer um pedido. Vivam a imaginação, pois ela é a nossa realidade mais profunda. Felizmente, eu nunca convivi com pessoas ajuizadas. Essa foi... Muito boa essa frase, né? Parece aquela frase do Bowie, né? Ser artista é ser disfuncional. A história de Nise da Silveira, uma mulher extremamente importante para a revolução na psiquiatria no nosso país e na forma de tratar a saúde mental de pacientes no Brasil e no mundo. Precisamos de mulheres revolucionárias ocupando todos os espaços. O sistema é feito para ser questionado. E a Nise da Silveira fez isso muito bem. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você não deixou o seu like lá no início do vídeo, deixa agora. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo. Ativa as notificações no sininho. E é claro, comenta aqui embaixo qual mulher que você gostaria que eu contasse a história nesse quadro. Show de bola o vídeo da Caroline. Espero que vocês tenham gostado das contribuições, tá? Que eu fiz. Um vídeo de 14 minutos virou um vídeo de 27 minutos. Essa área assim, de saúde mental eu tenho mais o que falar, né? Como psicólogo, apesar que eu não atendo com a mesma abordagem da Nise, né? Junguiana. Eu tenho uma conhecida que atende com a terapia junguiana. Eu atendo com a terapia cognitivo-comportamental. Mas concordo com as questões, né? Do tratamento humanizado, né? Em termos de segurança e tal. Mas é isso. Deixa o feedback do vídeo. O que é que você achou? O que é que pode melhorar? O que é que já tá bom? Tá? Caroline, muito bom vídeo. Se chegar a ver, convido para um collab qualquer hora. E é isso. Grande abraço. Acabou o vídeo. Se inscreve. Manda chega assim na pessoa no zap, ó. Você é obrigado a se inscrever, tá? Eu vou mandar esse canal aqui e você vai ver os vídeos dele, tá? Se inscrever. Chega na ameaça porque... Não, brincadeira. Tchau, tchau, gente.